E o assunto de hoje no Pausa do Café é diabetes gestacional com o médico ginecologista Alberto Sandes. Doutor Alberto, bom dia. Bom dia. Bem-vindo ao BG mais uma vez. Sempre uma honra. E sobre esse assunto, o que é a diabetes gestacional? Como ela é provocada? Boa, Bruno. A gente está diante de uma pandemia que cada vez nos assola, cada vez mais, que é a obesidade. Saiu agora no último estudo que os alagoanos já ultrapassam 24% da obesidade. E isso tem muito a ver do que aconteceu lá atrás com a sua mamãe. Hoje nós somos filhos de mães que já foram ou sobrepeso ou que tiveram diabetes. E isso é um fator que desencadeia cada vez mais essa patologia chamada obesidade. A diabetes gestacional, diferente da diabetes tipo 1 e tipo 2, ela é uma diabetes que só ocorre durante a gestação. E ali por volta da 24ª, 28ª semana de gestação. Toda mãe, ela precisa alterar o seu metabolismo para poder nutrir o bebê. E isso é comum, é normal acontecer. No entanto, em algumas determinadas gestantes, o seu pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, não funciona tão bem. E aí ela começa a desenvolver essa patologia. No entanto, a gente sabe que não é só um fator genético, tem fator ambiental e comportamental dentro dessa patologia. E a partir do momento que se descobre, o que é preciso fazer, doutor? Bem, o primeiro ponto é fazer um pré-natal completo, né? Um pré-natal que possa ser feito uma investigação desde o início. Toda gestante que chegar na sua primeira consulta de pré-natal, e isso tem que ser muito precoce, Bruno, cada vez mais a gente nota que ainda há muitas pacientes que chegam de forma atrasada ao pré-natal. Temos ainda, nos dias atuais, gestantes que chegam depois do 6º, do 7º mês para a primeira consulta. Isso não pode acontecer. Por mais que o sistema público de saúde está cada vez mais afiado, mais azeitado sobre essa questão. No entanto, na primeira consulta deve ser feita uma avaliação completa da sua glicemia e logo após a 24ª refazer todo esse estudo, para que a gente não possa perder tempo. Mas também existem os fatores de risco que tem que ser sempre muito bem declarado para a população. Quais são eles? O principal fator de risco é história familiar de parentes de primeiro grau, com histórico prévio de diabetes, pacientes que entram na gravidez com sobrepeso, não estou falando nem de obesidade. A obesidade já é um fator já primordial, mas você já entrar como sobrepeso já aumenta muito a chance de diabetes gestacional. Um outro fator importantíssimo é pacientes que são portadoras de síndrome de ovários policísticos. Essa patologia que muitas vezes as pessoas encaram apenas como fator estético ou porque não conseguem engravidar, ela é um fator significativo para determinar a saúde da população em geral. Por quê? Porque toda mãe que tem sobrepeso, obesidade, idade materna avançada, história familiar de diabetes, ela dá 20% a mais de chance para o seu bebê um dia desenvolver também diabetes ou também obesidade. Então, um bebê de mãe sobrepeso, um bebê de mãe obesa, um bebê de história de diabetes gestacional vai ter 40% de chance de desenvolver diabetes no futuro ou obesidade. E se o pai desse bebê tiver também um sobrepeso ou uma obesidade, isso aumenta para 60% as chances desse bebê. Então, muitas vezes, as pessoas continuam falando sobre a obesidade como um ato só comportamental, mas tem um ato também lá embrionário. Tem um fator muito importante na origem embrionária na gestação. Acho que tudo isso é importante a gente entender para saber também os métodos preventivos do futuro, combater cada vez mais a questão da obesidade, né? É importante trazer esses esclarecimentos e pontuar exatamente tudo isso em relação aos riscos, né, doutor? Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Sempre um prazer. Uma ótima semana. Obrigado.